Hoje é dia de filosofia de boteco falada dentro de uma floresta sobre conservação do meio ambiente. Isso porque eu gostaria de falar um pouco sobre como se desprender das amarras sociais associadas à conservação do meio ambiente pode parecer algo catastrófico, fatalista e até negacionista, mas que no fim das contas é pelo menos o que me impulsiona a viver em defesa do meio ambiente. E talvez isso pode inspirar você também a fazer o mesmo, ou talvez melhorar as suas ações de conservação. Porque sim, eu acredito que o egoísmo pode ser a chave para a conservação. E para quem não me conhece, meu nome é Rafael Luiz Mateus, eu sou engenheiro florestal. Bem-vindos e bem-vindas ao Guia da Floresta Podcastal, o nosso papo semanal sobre plantas, floresta, universo e tudo mais, enquanto a gente às vezes dá uma volta por aí. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o niilismo ambiental. E se você caiu aqui de paraquedas é o seguinte, fica à vontade para assistir e ouvir o nosso passeio da maneira que você quiser. Se bem que hoje está um pouco atípico, agora deu uma abridinha no sol, mas eu já tomei chuva hoje porque eu tentei gravar no aberto, então não sei se eu vou conseguir dar muita volta, tá? E tá acontecendo um showmício aqui do lado. Então pode ser que a gente fique só na conversa. Relaxa que vai ter nossa voltinha assim, tá? Porque agora que eu acabei de gravar a nossa parte falada do vídeo, a gente vai dar assim uma voltinha aqui para ver como é que tá o parque depois do vendaval que teve ontem, tá? Então, enquanto eu vou continuando falando aí, bora aproveitar essas imagens bonitas que a gente vai ver hoje dando essa volta pelo Parque Barigui. Então, bora pro vídeo. De qualquer forma, pode deixar o vídeo rolando enquanto você lava uma louça, arruma a casa ou realiza qualquer outra tarefa do seu dia a dia. E caso eu encontre alguma coisa, alguma planta, alguma situação interessante aqui, eu aviso para você dar uma olhadinha no vídeo. Última coisa antes de começar, deixa o seu like nesse vídeo para apoiar o meu trabalho e se inscreva para receber os vídeos semanais do Guia da Floresta. Bora pra brisa. O que é niilismo? Etimologicamente falando, niilismo vem do latim nihil, que significa nada, vazio ou ausência. E o começo do emprego dessa palavra com algum significado a mais do que ela realmente representava surgiu provavelmente durante a Revolução Francesa, onde era utilizada para designar aqueles que eram os isentões da época, ou seja, aqueles que não eram nem a favor, nem contra e nem estavam se fudendo para os assuntos relacionados à Revolução. Eles foram chamados de nihiliste ou algo do tipo, que traduzindo grosseiramente e atualizando mais grosseiramente para os dias de hoje significa isentão safado. Tá, mas por que quando a gente ouve a palavra niilismo, logo vem a imagem do gente boníssima Friedrich Nietzsche na nossa cabeça? Bom, talvez seja porque ele realmente foi o pensador da sua época que mais conseguiu usar o termo niilismo da maneira mais cool, digamos assim. Galera, voltou a chover. Eu não sei quanto que eu vou conseguir andar, mas olha como tá bonitinho aqui hoje. Mas em contexto filosófico, o primeiro a usar o termo niilismo parece ter sido outro Friedrich, mas não o Nietzsche, mas sim o Heinrich Jacobi, lá no final do século XVIII. E ele usava esse termo para criticar as ideias idealistas do seu conterrâneo também alemão, o filósofo Immanuel Kant. Tô com o aparelho aqui, tá, galera? Então não liga se eu ficar meio babando. Mas realmente quem foi pegar essas ideias nihilistas e começou a aplicá-las de uma forma mais contemporânea em diversos fatores da sociedade foi mesmo o Nietzsche. Ou seja, ele foi quem popularizou o termo. Foi a partir dos seus textos, reorganizados por diversos pensadores posteriores, que perguntas mais profundas e mesmo muito clássicas começaram a serem feitas. De onde viemos, quem somos, por quê e para que vivemos? E se não sabemos ao certo a resposta para simples perguntas como essa, por que a gente deve obedecer às autoridades? Por que a gente trabalha? E no contexto do vídeo agora, por que a gente conserva a natureza? Eu não sei se vai aparecer no vídeo, tá? Ó, vou virar pra cá que tá pra lá o barulho. Só que tá vindo da mesma direção da estrada. Tem uma araponga aqui no parque. Eu nunca tinha ouvido a araponga, né, que é a nossa trinca-ferro. Eu vou aumentar um pouco o áudio e eu espero pegar ela. Se eu pegar, eu vou mostrar pra vocês aí, tá bom? Mas é uma ave ameaçada de extinção, muito bonita e que eu nunca tinha ouvido aqui no Parque Barigui, tá? E ela tá trincando ferro pra lá. Vou aumentar o som e eu espero que a gente ouça ela juntos. Infelizmente o trinca-ferro não trincou mais, tá? Eu vou botar aqui só por curiosidade para vocês ouvirem o trinca-ferro. Que ave incrível! E o mais da hora é que ela embala, né? O canto completo dela, ela vai.
Muito massa, né? Se não entendemos o nosso papel como indivíduo em uma sociedade, muito menos nosso papel como espécie no meio ambiente, para que se dá o trabalho de conservar o meio ambiente? E essa é a questão principal do episódio de hoje. Só que assim, não que eu seja entendido de filosofia, nem sei por que eu me arrisco a tocar em temas que não são da minha alçada, mas Nietzsche não era assim um rebelde sem causa ou um fatalista pessimista, como alguns tentam taxá-lo. Alguns veem o niilismo e o Nietzsche como uma filosofia conformista, derrotista e até um pouco preguiçosa. E provavelmente porque muitos ficaram apenas na superficialidade que a mídia mais mainstream costuma replicar. Até mesmo porque é o que mais vende por aí. Mas beleza, realmente no início da carreira de Nietzsche, ele absorveu muito da filosofia negativista de Schopenhauer, que dizia sem prega nenhuma que viver é sofrer. Mas Nietzsche amadureceu as ideias. Resumindo de uma forma bem tosca, ele dissertava sobre como se desprender das amarras da sociedade, principalmente dos costumes cristãos, que regiam a época, sobre como se libertar, negar e ir contra as coisas era necessário para uma vivência mais intensa, completa e verdadeira. É algo do tipo assim, se eu não sei quem eu sou, se eu não entendo o que eu tô fazendo aqui, pra que eu vou ficar ouvindo sermão de padre me dizendo o que eu devo ou não devo fazer? Eu vou simplesmente viver o mais intensamente e verdadeiramente possível, porque talvez viver e experienciar a maior quantidade de coisas na vida seja realmente o sentido da vida. E talvez não seja isso e o padre esteja certo também, tá? Mas quem pode realmente dizer se é ou se não é? Então talvez seja melhor mesmo só viver da melhor forma possível e, obviamente, sem fuder com a vida do próximo. E é daí que surgiu na minha cabeça, ontem de noite, antes de dormir, até mesmo por isso que eu fiquei com insônia essa noite, uma ideia de um niilismo ambiental. Talvez esse seja um tema que já exista, que já tenham pessoas debatendo, como eu não sou da área da filosofia, eu não fui pesquisar isso para fazer um roteiro como as pessoas veem, eu estou simplesmente pegando emprestado um termo da filosofia e tentando aplicar ao que eu vejo no dia a dia, tanto criando conteúdo aqui, tanto como um profissional da área de meio ambiente, tá, pessoal? Porque para quem não sabe, eu sou engenheiro florestal atuante e eu trabalho no meio ambiente, fazendo conservação diariamente. Isso daqui vale a pena parar para falar rapidinho o vídeo. Cara, isso daqui é um cocão. Sim, isso daqui é um Erythroxylon, e se você for pesquisar pelo gênero da Coca-Cola, né, que vocês espero que entendam o que eu tô falando, INA, tá? É do mesmo gênero isso daqui. Aquela lá é Erythroxylon coca e essa daqui Erythroxylon deciduum, e é por isso que é chamado de cocão, tá? E se você olhar bem aqui, ó, vou virar a câmera, tem bem um telecoteco aqui, ó. Tá vendo? Tem uma estípula intrapeciolar. Então, entre os pecíolos tem uma estípula. Ah, mas dá brisa isso daqui? Não. Se desse brisa, nego já tinha feito um monte de coisa disso daqui, tá? Existem várias plantas do gênero da Coca-Cola. Essa daqui é uma delas que ocorre no Brasil, tá? E não é tão rara. Pelo menos aqui na floresta umbrófila mista, que é a mata de araucária, tem bastante da nossa coca, tá? Agora, voltando pro vídeo. Mas enfim, para que conservar se a gente nem sabe o que a gente está fazendo nesse planeta, muito menos por que a gente faz as coisas? E a resposta pode ser mais estranha do que todo esse começo de vídeo, porque o egoísmo pode ser a chave para a conservação, mas não um egoísmo individualista, onde cada um pensa no que é melhor para si, mas sim um egoísmo como a espécie que somos, num egoísmo que deveríamos fazer o que é melhor para a gente continuar existindo o máximo possível e da melhor forma possível. Mas antes de chegar nesse ponto, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre as amarras ambientais da sociedade. Ou melhor dizendo, o porquê a sociedade diz que devemos conservar. O niilismo ambiental moral. Será que é moralmente certo conservar o meio ambiente? E nisso entra aquele fato de o que vale a pena ser conservado? Será que uma espécie de ervinha safada que ninguém presta atenção e ninguém nem sabe o nome, até mesmo porque a planta nem flor bonita e cheirosa tem, muito menos parece servir de alimento ou remédio? Claro que existem serviços ecossistêmicos que às vezes a gente não consegue computar ou valorar, como, sei lá, essa planta serve de alimento ou de subsídio para algum tipo de pássaro montar seu ninho e esse pássaro em algum momento do seu desenvolvimento come pragas como baratas, escorpiões ou cobras, por exemplo.
claro que isso pode acontecer e por mais que os pesquisadores ao redor do mundo buscam essas relações super intraespecíficas, é muito difícil, talvez até impossível, usar isso como uma razão para o afegão médio deixar de poluir, ou não cortar as árvores, ou proteger a natureza de qualquer forma que seja. Ou, por exemplo, no caso da fofofauna, que eu já falei em alguns vídeos aqui no canal, como esse daqui que está aparecendo no card. Muito bom conservar o panda, que é gigante, bonito, fofinho, bobalhão pra cacete, mas e conservar uma espécie de aranha assassina, ou uma cobra mortal, ou um pernilongo filha da puta? Moralmente falando, a gente deveria conservar todos os animais da mesma forma, mas isso é simplesmente impraticável. Pelo menos para, novamente, o afegão médio. Niilismo ambiental existencial. Beleza, eu sou uma pessoa assim como muitas outras que vivem em prol da conservação do meio ambiente. A gente estuda, publica, fala, briga, trabalha, come, caga, conserva e dorme. Só que a gente tá fazendo isso em cima de uma pedra girando loucamente no espaço-tempo ao redor de uma bolota de fogo radioativa que também tá caindo, meio que girando do nada para lugar nenhum. E do nada a nossa bolota radioativa pode explodir ou um meteoro pode cair na Terra e nada disso aqui faz sentido. Nada dessa urgência de conservar vale a pena, porque existir é estranho. Parece até errado, tendo em vista as possibilidades disso acontecer frente ao que eu acabei de falar. Até mesmo causas menores e intrínsecas do nosso planeta. Tem uns lances que eu quero muito fazer vídeo aqui no canal, que são catástrofes e acidentes ambientais, tanto recentes quanto históricos. E tem um em específico que é bem sinistro. Lá nos anos 500 e bolinha, tiveram uma série de invernos que foram os piores da história da Terra, ao ponto que os verões entre esses invernos pareciam invernos propriamente ditos. E isso foi tão merda pra gente, como uma civilização, que foi nessa época que a Europa, por exemplo, passou pelas piores escassez de alimentos da história, com milhares de mortes, guerras e problemas derivados da falta de alimento em consequência das baixas temperaturas e pouca incidência de luz solar. E por que isso aconteceu? Porque Deus quis? Não. Aparentemente porque alguns vulcões, se não me engano 1 ou 2, entraram em erupção, e a atmosfera ficou uma bosta por muito tempo. Daí as plantações não conseguiam fazer fotossíntese necessária para produzir o alimento que tanto precisamos para sobreviver e, consequentemente, a nossa sociedade quase entrou em ruína. Na verdade, a sociedade inteira não, mas alguns lugares, principalmente na Europa, ruíram sim. E isso mostra como que tudo isso aqui é sensível. O simples fato de existir a vida humana no planeta Terra parece fora das possibilidades e a qualquer momento isso pode acabar assim. Calma, respira, tira essa ansiedade que as coisas vão melhorar no decorrer do vídeo, tá? Eu só tô construindo o meu ponto. Mas você sabe o que pode ajudar na tua ansiedade? Deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal do Guia da Floresta e, quem sabe, me apoiar de uma forma um pouquinho mais concreta, tornando-se um membro aqui do canal. Por apenas R$5 mensais, o preço de uma coxinha, você pode se tornar uma floresta inicial e me possibilitar a trazer mais reflexões como a desse vídeo para mais pessoas. Mas beleza, voltando agora pro vídeo. Existe ainda uma espécie de niilismo ambiental social, meio que como se todas as organizações sociais parece que estão mentindo pra gente, ou omitindo alguma coisa, uma coisa muito importante, muitas vezes visando o lucro. Pensa em todas as organizações políticas, como partidos. E sim, eu tô falando de todos os partidos políticos, porque aqui no Guia da Floresta a gente defende ideias e não pessoas ou partidos. Mas não só eles, como também instituições religiosas e várias outras, até mesmo instituições de ensino. Às vezes parece até que elas querem fazer o bem, mas ou não sabem o que estão fazendo, ou não conversam entre si e daí parece que uma atrapalha a outra e no fim acabam perdendo a credibilidade perante as pessoas que não fazem parte dessas organizações. É, por exemplo, quando vemos uma ONG ambiental brigando com um laboratório de pesquisa também ambiental. Ambos buscam o mesmo objetivo, mas parece que eles brigam entre si para ver quem vai chegar lá primeiro. E sei lá, essa é a parte inclusive que me entristece tanto ao ponto que eu terminei o meu mestrado e não tive coragem ainda de voltar para o meu doutorado. E isso flerta também com um outro tipo de niilismo, o niilismo ambiental epistemológico. Será que é possível ter certeza sobre o conhecimento que temos hoje? Até onde o que sabemos ou o que achamos que sabemos pode ser subsídio para a tomada de decisões? E eu não estou falando aqui que mudanças climáticas são mentiras, porque a Terra tem mudanças conforme o tempo e passa e blá 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 blá. Não.
porque a mesma ciência empírica que faz os aviões voarem é a mesma ciência que comprova as mudanças climáticas com base em evidência e, novamente, empirismo. O que eu quero dizer com não sei se dá para confiar no conhecimento que temos hoje é quais das soluções que encontramos para os problemas ambientais que hoje temos são realmente palpáveis em fazer alguma diferença para o futuro. Algumas são realmente óbvias e facilmente correlacionáveis. Por exemplo, problemas de microplásticos nos oceanos. Reduzir a produção de plásticos, reciclar mais, usar mais produtos biodegradáveis e etc. Mas e, por exemplo, o problema da matriz energética? Mano, o ser humano foi capaz de pousar na Lua em 69 e até hoje a gente não foi capaz de chegar numa solução minimamente aceitável para o problema da matriz energética. O que eu vejo atualmente é que algumas se esgotarão mais rapidamente do que outras e algumas vão foder com o planeta mais rapidamente também do que outras. Por exemplo, combustível fóssil a gente já tá vendo que vai dar bosta logo menos, tá? Daí a gente vai começar a usar carros elétricos, tá? E quando a gente não conseguir mais produzir bateria de lítio? Ou quando a gente não tiver mais onde jogar as baterias usadas? Sei lá, tem algumas questões ambientais que a gente não chegou num consenso e talvez demore muito pra gente chegar. Talvez até a gente nunca chegue. Mas assim como Nietzsche não deve ser interpretado como uma pessoa que desistiu, ou que é negacionista, ou que é negativista, eu também não quero ser. Não é porque foi dito que devemos romper com as amarras da sociedade e da religião para conseguir vivermos de uma forma mais intensa, que isso significa viver de qualquer jeito, de se tornar um rebelde sem causa, um questionador, uma questionadora crônica e sofista. Da mesma forma que não é porque não sabemos qual espécie, população, comunidade ou bioma devemos conservar que não devemos conservar nada. Não é porque não temos certeza da nossa existência amanhã que não devemos viver até amanhã. Não é porque uma ou outra organização social errou em algum momento que todas irão errar, ou que até mesmo ela vai continuar errando. E não é porque não sabemos qual a melhor solução hoje que não devemos passar o dia de hoje buscando a melhor solução para amanhã. Tá, mas o que o egoísmo tem a ver com isso? Por que o egoísmo pode ser a solução de tudo? Na verdade, da solução da conservação, não de tudo. Porque se a gente aceitar simplesmente a derrota da humanidade como espécie, aceitar que somos simplesmente a maior doença do planeta Terra, ou aceitar o fatalismo e que, hora ou outra, tudo vai acabar por um estouro de estrela ou um peido de um vulcão, talvez a gente só esteja adiantando algo que só aconteceria no futuro ou que talvez nunca venha acontecer. Porque assim, se a gente não sabe com certeza o que vai acontecer amanhã, com base nas nossas evidências e estudo, quem realmente garante que está tudo perdido? Quem realmente garante que se a gente continuar tentando, a gente não pode reverter as coisas? Ou torná-las mais fácil, pelo menos. Talvez a única coisa que esse tipo de pensamento negativista leve é a simples extinção de mais uma espécie no planeta, a nossa. Por isso que eu digo que a humanidade precisava ser egoísta, tá? Mas não individualista, mas sim como espécie. A gente tem que conservar para que a gente sobreviva. A gente tem que conservar as outras espécies porque a gente precisa delas para comer, para nos medicar, para nos divertir ou até para nos encantar. Não precisamos de mais gente falando que devemos conservar porque é o certo a ser feito. Isso é muito raso, isso é purista, chega até a ser inocente. A gente precisa conservar porque se a gente não fizer isso, a nossa espécie vai sofrer. A gente precisa conservar porque se a gente não fizer isso, a gente não vai ver o amanhã. E eu, mesmo falando tudo o que eu falei nesse vídeo, que pareceu soar meio negativismo no começo, mas no final vocês viram que não é, eu quero ver o amanhã nascer de novo, de uma forma mais linda e mais maravilhosa do que foi hoje. Simplesmente porque vale a pena viver a vida em meio a plantas, florestas, o universo e tudo mais. E lembrando que nós, quanto espécie, somos fantásticos. Nós temos que nos orgulhar do que a gente conquistou como humanidade, do quanto a gente desenvolveu. Um dia a gente era primata sem cartola, para hoje primatas super encartolados e super interconectados. Quem sabe o que a gente vai conseguir criar amanhã? Eu não sei o que será, mas eu tenho certeza que vai ser incrível. E eu espero que essa nova criação favoreça a permanência da humanidade no planeta Terra pelo máximo de tempo possível. E se um dia o Sol explodir? Bom, eu confio muito na nossa gente e eu gosto muito de ficção científica. Então, quem sabe se prolongarmos a nossa estadia nesse planetinha o máximo possível até realmente o Sol explodir,
quem sabe a gente não consiga ali, a base de uma interestelar da vida, ir para um outro canto da galáxia. Claro que no filme a gente teve que fazer isso porque a gente cagou o nosso planeta. Mas na minha cabecinha meio errada que eu tenho, eu confio que talvez a gente possa nos mudar daqui só se realmente chegar o momento que o acaso nos obrigue e não que a gente faça isso por termos errado como seres vivos, habitantes desse planeta. E sim, eu sei que esse vídeo pode ter sido um pouco mais pesado do que o normal aqui para a página, tá? Se para você não foi, tudo bem, que bom, mas para mim foi. Mas eu precisava muito tirar esses pensamentos do fundo da minha cabeça e trazer aqui para compartilhar com vocês. E assim, se você quiser mais reflexões como essa, assim como outros formatos de conteúdos um pouco mais leves que falam sobre plantas, florestas, o universo e tudo mais, considere se tornar membro aqui da página. Isso me ajuda muito a manter o canal do Guia da Floresta funcionando para trazer cada vez mais vídeos aqui para você. Claro que também tem outras formas muito importantes que você pode me ajudar, como deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal do Guia. Meu muitíssimo obrigado para você que ficou até o final desse vídeo aqui comigo. Agora estão aparecendo aqui outros 2 vídeos para você continuar a sua jornada em meio a plantas, floresta, universo e tudo mais. Nós estamos juntos, bora conservar, porque vai valer a pena ver o sol nascer amanhã. Valeu e falou! E esse episódio aqui não vai ter dica cultural, tá? Porque eu tô há 3 semanas preparando o bendito do especial do Halloween que vai ter aqui na página, tá bom? Se preparem que tem muita coisa chegando, vai ter conto de terror relacionado com plantas, vai ter história do Halloween, história das plantas no Halloween e mais do que isso, vai ter um produtinho muito legal aqui da página relacionado com o Elixir Paregórico, que é basicamente ali um remedinho mais antigo criado à base de papoula.